Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê no Antagonista, no site. A minha coluna diariamente não tem paywall, é de graça para você ler. Bom, e a gente faz o que aqui? Um exercício para o nosso cérebro, para a gente não cair em narrativa, não ficar aí batendo boca com os outros por causa de político, aí ver os políticos tudo fazendo as pazes e a gente brigou com o cunhado. Como é que faz para fugir disso? A gente precisa aprender a identificar o que são narrativas. E como é que faz isso? Fazendo, treinando. Por isso, diariamente eu trago aqui para vocês um fato e antes de dar a minha opinião, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Depois eu opino, peço a sua opinião e a gente se entende por aqui. Fato do dia, a volta do DPVAT. Vamos ao fato do dia, a volta do DPVAT. Eu quero trazer aqui um tweet da Maria Carolina Gontijo, minha amiga, conhecida nas redes sociais como a Duquesa de Tax. Ela é especialista em tributos e fez uma provocação. Bom dia, amigos! Vocês já escolheram o look da Shein que vão usar para pagar o ressuscitado DPVAT? Pois é, o DPVAT está de volta, enquanto muita gente estava aí hipnotizada, sem saber quem era Deus, quem era o demônio, se Xandão é Deus ou demônio, se Elon Musk é Deus ou demônio, se comportando igual um filme da Marvel. Tô de brincadeira, isso aí é minha opinião, vamos pro fato aqui que não tem nada a ver, é o DPVAT. O DPVAT é o quê? DPVAT significa danos pessoais por veículos automotores terrestres. Ele foi criado pela ditadura militar em 1974 e é uma espécie de seguro para as vítimas de acidentes de trânsito. Então, todo mundo que tem carro paga uma determinada quantia e essa quantia é revertida em um fundo e ele custeia o tratamento das vítimas de acidentes, tenham elas ou não um veículo automotor. Serve para quem tem, serve para quem não tem e foi atropelado. E assim ele prosseguiu. É uma coisa que movimenta bilhões, começou a dar muito problema. Denúncias direto sobre as seguradoras privadas, reclamação de quem tentava receber. Enfim, e se decidiu, num determinado momento, durante o governo Jair Bolsonaro em 2021, acabar com o DPVAT. E se acabou com o DPVAT sem que nenhum outro seguro para as vítimas fosse colocado no lugar ou que outra solução que não fosse seguro, vamos dizer que tivesse outra solução. Simplesmente acabou. E o que restou ali do fundo, a Caixa Econômica Federal ficou gerindo. Bom, agora foi aprovado o quê? Foi aprovado na Câmara que volta o DPVAT. Volta o DPVAT. E aí é o seguinte, esse DPVAT ele volta para o pagamento de despesas médicas, mas também entre 35% e 40% do valor arrecadado vai ser direcionado a municípios e estados que possuem transporte municipal ou metropolitano coletivo, ok? Bom, o DPVAT trouxe no texto dele um pedaço de um texto que não tem nada a ver com o DPVAT. Ele tem, vamos dizer, entre os artigos que vão falando do seguro, o DPVAT vai ser assim, não sei o quê, papapá. Aliás, agora não vai chamar mais DPVAT, vai chamar SPVAT, que é o seguro, não é dano. Mas, enfim, ele trouxe um artigo que permite a antecipação da possibilidade do executivo abrir crédito suplementar no arcabouço fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do DPVAT tem um artigo
dizendo que o governo pode gastar a mais do que o previsto este ano, aproximadamente 15 bilhões e 400 milhões de reais. É isto mesmo. O projeto foi aprovado, vai seguir para votação no Senado. Se o Senado aprovar, aí ele entra em vigor com o presidente sancionando. Mas originalmente foi o governo que mandou e há muitos analistas dizendo que a aprovação disso é certa. Mas como assim eu não fiquei sabendo disso? Ninguém estava falando disso? Estava. É que hoje as pessoas vivem de hipérboles, né? Pega só a manchete, o que está dando gritaria, o que virou torcida de futebol, esquece do resto. Mas todo mundo estava noticiando isso, tá? Quem é da área ou de seguros ou da área financeira, quem investe em ações, já estava ligado nessa volta do DPVAT, não estava? Estava ligado, já estava dando como favas contadas. Eu estou te trazendo aqui uma reportagem do Antagonista de 6 de janeiro de 2024, falando que o DPVAT iria voltar e poderia custar até 3 bilhões e meio de reais em 2024. Isso eu seguro, tá, gente? Os 15 bi é outra coisa. Muita gente não sabe disso, mas você pode fazer um projeto de lei sobre DPVAT. E no meio, colocar um negócio sobre arcabouço fiscal, um sobre saúde, um sobre isso que não tem nada a ver com o tema. Se aprovar, aquela legislação é aprovada junto. O Antagonista trouxe mais recentemente, agora em 31 de março, um outro alerta, reformulação do DPVAT, o que muda e como afeta você em 2024, ok? O assunto do dia era outro, mas os deputados foram às redes sociais depois da aprovação do DPVAT se manifestar. Vou trazer aqui para vocês um deputado de direita, Felipe Barros, que fez uma postagem. Encaminham o voto sim, mas vejam, a oposição vem, negocia e vota contra. Qual é a responsabilidade que Vossas Excelências têm com o país? Vossa Excelência governar o Brasil e patrocinar... Senhor presidente, o líder do governo questiona a oposição, qual é a responsabilidade que a oposição tem? Eu respondo, é a responsabilidade que este governo Gastão não tem, afinal de contas nós já estamos vivendo o maior déficit dos últimos anos. O rombo das contas públicas é maior do que da pandemia. O rombo das contas públicas é maior do que da ex-presidente Dilma Rousseff. O governo está afundando a economia do nosso país. Não à toa, o alimento está caríssimo. A picanha que ia vir não veio. A cerveja ficou mais cara. A nossa responsabilidade é com o país. É por isso que a oposição orienta não. Outro deputado, esse estadual, líder do Republicanos lá no Rio Grande do Sul, ele trouxe de volta à tona um vídeo que acabou correndo aí na internet do presidente Lula falando não sobre DPVAT, mas sobre IPVA. É bem interessante. Não é possível que um pobre tenha que pagar IPVA e IP não sei das contas e o cara que compra o iate não paga IPVA. Então, essa discussão vai ser feita. Sabe? É o bom senso do bom senso, é tentar fazer com que esse país no século XXI seja melhor do que ele foi no século XX. Nós temos que recuperar todo o atraso cometido com o povo brasileiro. A votação em si, como é que foi? Eu vou te trazer aqui o resuminho oficial da Câmara dos Deputados. Os deputados aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei complementar que traz alterações ao DPVAT, a começar pelo nome que muda para SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A proposta mantém a Caixa Econômica Federal como gestora do fundo para indenizações. Desde 2021, a Caixa vem operando o seguro de forma emergencial após o consórcio de seguradoras privadas que administrava o DPVAT ter se dissolvido. Pelo texto aprovado na Câmara, o SPVAT volta a ser obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores, o que foi alvo de críticas do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. A obrigatoriedade de adesão de seguro é outro assunto que nós gostaríamos de ver retirado do texto. Inclusive porque há muitas pessoas com poucas condições, pessoas pobres,
que em determinado momento da sua vida decidem contratar um seguro privado para o seu carro. Eu sei que muitos não têm condições e o DPVAT é o seguro obrigatório para o seu veículo automotor. Agora, se a pessoa tem condições, passa a ter condições de pagar um seguro no mercado privado, por que ela também vai ser obrigada a pagar o valor de, não sei, 80, 90, 100 reais no DPVAT? Vocês acham que isso não faz falta na economia do cidadão? O deputado Hugo Leal, do PSD gaúcho, por outro lado, concorda com a obrigatoriedade do seguro, mas aponta inconstitucionalidade na escolha da Caixa Econômica como operadora do SPVAT. Não há por que fazer monopólio com a Caixa Econômica Federal. Isso fere os princípios da Constituição, artigo 173 da Constituição. Não pode ser monopólio estatal a cobrança de um seguro que é uma atividade privada. Aí está o erro. Não pode a Caixa Econômica fazer a exploração de uma atividade privada que o Estado queira fazer, só ela permitindo. Isso é caracterizado no artigo 4, que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que está acontecendo. Hoje, as seguradoras já têm capacidade de fazer isso. Deixe o setor privado definir e mantenha a obrigatoriedade. A proposta retoma o pagamento de despesas médicas da vítima de acidente automotivo e direciona entre 35% e 40% do valor arrecadado com o prêmio do seguro para custear o transporte público coletivo de estados e municípios. O projeto agora segue para o Senado. Bom, Jair Bolsonaro apareceu lá, alguém na conta do Twitter dele para comentar, dizendo que o governo Jair Bolsonaro extinguiu o DPVAT em 2021, mas ontem, lamentavelmente, ele voltou. Eu quero voltar a lá 2020, finalzinho de 2020, quando o DPVAT foi extinto por uma medida provisória. O relator do projeto atual, o deputado Carlos Aratini, do PT, ele, na época, era contrário a extinguir o DPVAT e fez uma ponderação. Deve ter a reunião da medida provisória 904, que trata do DPVAT. Essa medida provisória estabelece o fim do DPVAT após o dia 31 de dezembro. Ou seja, a medida provisória não vai ser examinada nem pela Câmara, nem pelo Senado e provavelmente também não será examinada pela comissão. O que eu gostaria de solicitar à sua pessoa que analisasse essa situação, porque o fim do DPVAT, sem nenhuma providência, coloca na total abandono milhares de pessoas que podem se acidentar e que não terão nenhuma cobertura a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, eu acho que seria muito importante que nós nos puséssemos de acordo, os vários partidos, no sentido de garantir que amanhã na comissão a gente rejeitasse a medida de forma a que não causasse prejuízo à população brasileira. É um perigo que está acontecendo. Verdade. Deputada Jandira. O projeto vai agora ao Senado. Vou trazer aqui o senador Fabiano Contarato, que lá na época da discussão do DPVAT também era contra a extinção. Você sabia que o Brasil ocupa uma das primeiras colocações em nível mundial em mortes de acidente de trânsito? Pois é, são mais de 50 mil pessoas morrendo todos os anos vítimas de acidente automobilístico. E mais de 400 mil pessoas ficam mutiladas, com sequelas permanentes, paralíticos, tetraplégicos, com perda de membro, sentido, função, ou seja, incapacitadas, inválidas. O Espírito Santo ostenta um dos primeiros lugares em nível nacional em mortes de acidente de trânsito. Diante dessa triste realidade, o governo federal editou uma medida provisória, acabando com o seguro obrigatório DPVAT. Isso mesmo, aquele seguro que só você, proprietário de veículo automotor, paga por ano. E o valor desse seguro é de apenas R$12. R$12. R$1 por mês é o valor desse seguro. E esse seguro serve justamente para, nesse momento de maior dor, em que uma pessoa perde um ente querido no sistema viário ou que tem um filho paralítico ou tetraplégico decorrente de um acidente de trânsito, ele tem o direito de receber,
independente de identificar ou não o veículo, basta que seja resultante de um acidente de trânsito, ele tem o direito de receber R$ 13.500. Pois é, infelizmente, o governo federal está acabando com esse seguro obrigatório de veículo automotor DPVAT, que eu volto a frisar, de apenas R$ 12. É lamentável que isso ocorra e, por isso, nós estamos entrando com uma ação na Justiça para evitar mais uma tragédia nessa área do sistema viário. Porque, na minha opinião, ele está banalizando o principal bem jurídico que ele deveria proteger, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Bom, agora vai para o Senado analisar. O que o Senado vai ter que analisar? Se volta ou não o DPVAT? Não, o Senado vai ter que analisar várias coisas. 1. Se volta ou não o DPVAT. 2. Qual vai ser o percentual que vai virar contribuição para estados e municípios que tenham transporte metropolitano e municipal? 3. A Caixa Econômica Federal é quem vai administrar todo o DPVAT do Brasil ou não? E isso foi uma questão muito importante na Câmara dos Deputados. Como é que vai ficar agora? E a outra coisa é se fica ou sai o artigo que está lá no meio e que deixa o governo aumentar na prática os seus gastos em aproximadamente 15 bilhões de reais esse ano. Vai ter de decidir tudo isso. Aí eu queria te falar o seguinte, que na Câmara ontem, além da história do DPVAT, teve liberação de mais 3 bilhões de emendas parlamentares e hoje tem mais decisões desse tipo, só que no Senado, juízes e promotores podem ganhar de volta o extinto quinquênio. O que era o quinquênio? Eles receberam isso até 2006. Funciona assim. A cada 5 anos de trabalho, você tem um percentual do seu salário acrescentado ao seu salário, né? Porque era 5% a mais. Então, assim, você ia recebendo aumento, tudo, não sei o quê. Pegava aquilo, se você tinha 5 anos, é 5% a mais. E assim sucessivamente. É um penduricalho, como se chama, de juízes e promotores. E o que se diz é que isso é para poder ultrapassar o teto da remuneração dos funcionários públicos, que hoje é de R$ 44.008,52. O que você acha? Calma! Antes de você começar a achar, antes de eu começar a achar qualquer coisa, vamos para as narrativas? Se tem uma coisa em que o bolsonarismo se especializou, é tirar direitos dos pobres. Graças ao Lula, isso está sendo revertido. É uma grande vitória a volta do DPVAT. É uma contribuição irrisória para quem tem um automóvel ainda, é o quê? 10, 20 reais por ano. É uma contribuição irrisória que quem recebe é o mais pobre. Sabia que 75% das pessoas atendidas pelo DPVAT são motoboys? O motoboy, que essa gente diz defender, é quem está tendo o acidente e não está recebendo mais o seguro que sempre se recebeu. Agora, se for para dar esse mesmo dinheiro para Bolsa Empresário, se for para dar esse mesmo dinheiro para rachadinha, aí tá tudo em ordem. Aí tá tudo bem. Quebrar a cara, né? Porque a democracia venceu e parte da democracia é você dar condições iguais às pessoas, né? Então a gente tem aí a vitória da democracia trazendo de volta o que é direito do povo, o DPVAT. Agora só falta me aparecer a Janja para explicar que não é você, cidadão, que vai pagar o DPVAT, é um carro que paga o DPVAT. Só falta vir com uma dessas. Olha, PT entra no governo, a gente já sabe que é igual nuvem de gafanhoto.
Eles vão querer dilapidar tudo, vão querer aumentar imposto de tudo que é jeito. Piscou, aumentou imposto. É o imposto da brusinha. É o imposto do não sei o quê. Aí enfia mais não sei quantos bilhões de gastos aí. É dinheiro que vai sumindo, é dinheiro que vai sumindo. É só escândalo que a gente vai vendo. E é por isso que eles querem calar os patriotas. O nosso herói, Elon Musk, alertou o mundo para isso. Ele, que é um guerreiro pela liberdade de expressão, alertou o mundo. Por quê que o PT quer calar os patriotas? Porque a gente mostra tudo que eles estão roubando. A gente mostra o que está acontecendo. Mas ainda, olha, tem muita coisa para acontecer. Eles não vão ganhar essa luta, não. Qual é a minha opinião? A minha opinião começa com uma pergunta para você. Você sabe quando estão prestes a te bater a carteira? Na política você sabe. Quando vai acontecer de te baterem a carteira é quando tiver no ar qualquer tema político tratado de uma maneira muito inflamada e que vai ter o seguinte, pode ir anotando aí, herói versus vilão, catastrofismo, aquilo ali é o fim do mundo, apelo ao heroísmo, agora você precisa ter uma atitude heróica, senso de urgência. Ou é agora ou nunca, nós precisamos nos mexer, essa é a única oportunidade. Aquele povo falando com você que parece golpista do Pix, tem que ser agora, decide agora, se você não fizer agora, blá, blá, blá. Aí, todo mundo se junta nesses grupos inflamados para ir atormentar quem ainda não optou por nenhum grupo, não tem convencimento. Assim, a pessoa, se ela não optou por um herói ou pelo vilão ou vice-versa, se ela não escolheu quem é o mocinho dela, todo mundo vai para cima para sediar a pessoa, ver se vence pelo cansaço. E um ataque com distorção de todo mundo que falar alguma coisa moderada. Se a pessoa não tratar um como Deus e o outro como demônio, fala, peraí, mas são humanos. Ah, já vai para cima. Você tá falando o quê? Que você é satanista? É assim. Toda vez que a opinião pública está dominada por um tema, por mais importante que ele seja, tratado desse jeito, vão bater sua carteira. E isso acontece em casos como o DPVAT, em inúmeros outros casos, e os políticos já sabem que hoje em dia dá para jogar assim. O famoso do vamos passar a boiada, lembra aquela história? Deixa, enquanto tá aí todo mundo preocupado com pandemia, ó, vamos passar a boiada. Os políticos já sabem que isso é muito fácil de fazer. Essa história do DPVAT, isso muito provavelmente ia passar de qualquer jeito. Só que passou sem o governo ter de pagar o preço político de um aumento de arrecadações obrigatórias. O DPVAT não é um imposto, mas você não tem como não pagar. Então é obrigatório. Isso sendo assim, mais uma gota em algo que as pessoas já rechaçam. Aí diminuiu esse impacto, diminui a indignação, diminui a pressão sobre deputados e senadores na hora de votar. E diminui, sabe o quê? A sua memória. Essa forma de fazer política centrada em coisas que são ditas e não naquilo que é feito. Você vê que um falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou não sei o que, o outro falou não sei o que. Ela tá bom, de concreto tem o quê? Você vai tirar, tem uma tripinha assim. E o de concreto está acontecendo em silêncio, sem que a população dê atenção. Quando a população brasileira resolveu abrir os olhos para a política, não era para ser feita de otário, né? Não era para passar de besta na mão de político. Mas a população está permitindo que os políticos façam isso. E eu digo isso porque ninguém te trata de um jeito que você não permite que te tratem. O que acontece é, eles descobriram que existe uma preguiça de pesquisar, existe uma raiva muito grande que as pessoas não sabem como expressar, e os políticos conseguem manipular isso lindamente. Esse caso do DPVAT é uma questão lapidar, entre tantas outras. Esse aumento na possibilidade de gasto, da ordem de 15 bilhões,
liberação de 3 bilhões de emenda. Agora vai se ver novo penduricalho para juízes e integrantes do Ministério Público. Será que isso não tinha de estar sendo mais discutido, mais debatido pela população? Não parece que os políticos nos direcionam para aquilo que eles querem que a gente fique debatendo, enquanto as coisas realmente importantes, as coisas que mexem com o seu bolso, com o seu destino, com a sua vida, elas estão começando a passar meio sem discussão? Pergunta é: o brasileiro tem disciplina para levar alguma coisa a sério? Ou brincar de adolescente em torcida de futebol é algo completamente irresistível? Só o tempo vai dizer. Bom, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber qual a sua opinião sobre esse tema. Já vai deixando aqui embaixo para mim. Me diz também que outros temas você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas. Eu tô de volta amanhã, pontualmente às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!